Será que se eu andar para a rua eu vou achar algum ET andando para a rua, disfarçado de humano? Eu vou contar uma história que está na casuística ufológica, isso está nos livros de ufologia. Tem um caso seguinte, numa cidade aqui do interior do estado de São Paulo. Um casal estava no meio do matinho, namorando no escurinho dentro do carro, aquele, né, malhódromo, como a gente fala, né? Era assim, mas de madrugada, de repente, vem uma luz muito forte, uma nave assim do tamanho, um pouco maior que um carro, e estaciona e desce a 30 metros do cara. E ficou tudo iluminado. E o cara dentro do carro, os dois com uma broxou nessa hora, né? Aquele puta cena, que é aquilo e tal. Desce dois caras com macacão prateado, né? De dentro da nave, um com uma maletinha na mão. Ele chega perto de uma rocha que tinha assim, coloca a maletinha dele, né? Ele abre a maletinha e começa a tirar todo o macacão e fica nu. E aí ele pega uma meia na maletinha, pega uma calça, uma cueca, pega uma calça, veste, pega uma camisa, veste, pega um paletó, veste, põe um chapéu e pega a roupa dele, bota tudo na maletinha, dobra e vem assim. E ele despede do amigo dele, o amigo dele entra na nave, a nave vai embora, rapidamente. E aí ele vem, a história conta que ele passa dentro do carro, assim, chega assim na janela do carro e olha para os dois assim. Ele levanta e vai embora, pega a estrada e some. Ou seja, isso leva à conclusão que possivelmente nós temos seres extraterrestres infiltrados entre nós. Eu sei que existe, tá? Meus amigos falam. Eu já encontrei alguns pela rua. E quando eles chegaram perto de mim, eles se identificaram. Porque não tem como esconder de mim. Eu vejo outras coisas que... né? Uma vez, eu estava numa excursão em São Tomé das Letras. E eu acompanhava um pessoal da consciência cósmica numa excursão. Que eu dava palestra para eles lá à noite sobre ufologia. E de manhãzinha, umas 8 horas da manhã, nós saímos num ônibus da pousada. E nós fomos para o lugar lá que o pessoal chama Vale das Borboletas. Um lugar lá em São Tomé. Bom, e o ônibus indo. De repente, eu estava sentado na janelinha do ônibus. O ônibus estava passando perto de um pasto, de um descampado, e eu vejo a mais ou menos, olha, uns 100 metros de distância. Eu vi uma pessoa no meio do pasto parada, sozinha, no meio do pasto, mas eu nunca vi na minha vida uma aura daquele jeito. O cara era assim, ele estava lá, ele tinha, a maior parte das pessoas só tem 30 centímetros de aura. Esse cara era assim, ó, era um absurdo, devia ter mais de 30 metros acima da cabeça dele. O brilho, aquele brilho que subia assim em torno dele. Eu nunca vi ninguém aqui isso. E eu fiquei olhando. Aí eu estava com o vidro fechado, falei, pô, reflexo do sol no vidro. A hora que eu abri o vidro, continuou do mesmo jeito, cara. E eu não podia falar para os caras, para o ônibus, né? Que eu vou, né? Você tá entendendo? A excursão foi, eu fui vendo o cara de longe assim, aquele cara com aquela coisa brilhante, acima da cabeça dele, que brilhava imensamente. E ele sozinho no meio do pasto. Não era nenhuma pessoa humana que vocês conheçam. Que ninguém tem uma aura desse tipo aqui na Terra. Nem Chico Xavier. Ah, não tem. É barbaridade. Nós temos algumas raças que dá para fazer isso. Eles se disfarçarem e se misturarem entre nós. Esses meus amigos, que muitos chamam de pleidiano, né, que a gente já vai falar para vocês que não tem sentido falar isso, né, daquilo que a gente aprendeu ontem, eles são muito altos, eles têm 2,5 metros de altura. Não tem como se misturar com a gente. A não ser que pega os anão dele lá, né? Tem uma raça, só que o problema é a pele deles. Eles têm a pele muito, muito diferente da nossa, e o olho também é diferente. Aí vai ter que disfarçar, fazer umas maquiagens, sabe? Aí tá. Eles têm 1,90 m de altura. Então você sempre desconfia de alguém abaixo de 2 metros, entre 1,90 m e 2 metros. Quando você vê assim na rua, você já pode parar. Principalmente se for loiro ainda. Você desconfia. Se tiver cabelo branco, às vezes o cara não disfarça muito. Só a roupa, tal. E
esses poderiam sim se disfarçar. Ele tem a pele cor de cobre e o cabelo branco, mas é muito cor de cobre fosco, tentando maquiar. A única coisa que não dá certo é o olho, porque o nosso humano eles têm olho grande, eles têm olho bem grandão puxado para trás, assim, meio puxado para trás, que contrasta com aquela pele cobre, sabe? Você vê as mulheres desses caras, e você fala, você não quer mais nenhuma daqui. Essa é a frustração de você conhecer as Etéias. E se vocês conhecerem eles, vocês nunca vão querer mais nenhum homem daqui da Terra, porque é lixo a comparação. Porque eles são perfeitos, eles não são velhos, eles não envelhecem, fica naquele padrão de beleza constante. Porque os corpos deles não são corpos kármicos, são corpos projetados. Então esses seres com um pouco de maquiagem, eles se disfarçam. Você vê que lá está com terno e gravata no filme. Eles se disfarçavam muito bem, mas, né? Agora, se nós aqui temos os maquiadores que fazem milagre, não imagine do lado deles lá, né? Então, basicamente, existem muitos relatos na casuística ufológica de pessoas fazendo congresso nos Estados Unidos de ufologia, congressos, né? Internacionais até, com deputados sendo participando, gente famosa. E aí entrava lá um casal de negros meio esquisito desses, né? E aí, quando o pessoal desconfiou, foram ao lado deles para pedir os documentos deles, se eles tinham documentos, de onde eles eram, se eles eram estrangeiros, porque eles eram meio diferentes, né? Vocês são estrangeiros, tal, né? De onde vocês são? E disse que eles falaram, né, o inglês com sotaque meio estranho, por isso que eles acharam que era estrangeiro. E eles falaram assim que nós viemos muito de longe para participar desse encontro. Mas de longe onde? Os caras responderam assim, é um lugar que vocês nem imaginam de tão longe. E aí, eles ficaram ali, os caras ficaram meio assim, cismados. Aí, quando eles perceberam que desconfiaram muito deles, os dois se levantaram, presta atenção, eles se levantaram, saíram pelo corredor e os caras foram seguindo ele. Um grupo de pessoas foi seguindo ele. A hora que ele virou o corredor, desapareceram sem deixar vestígios. Eles faziam muito disso mesmo. Isso eles mesmos me disseram, que eles faziam isso como experiência, né? Estar ao lado, perceber. Eles não precisam disso, porque eles em espírito eles fazem. Mas eles queriam até manter uma relação com o ser humano e ver como é que isso poderia fluir. Para lá no futuro eles poderem trabalhar essa relação. E era comum, até que no Brasil, eles entrarem em congressos e assistir palestras. Esses ETs, eles não podem, por lei, interferirem absolutamente nada em nosso processo social, cultural, político e até científico. Eles é só para uma missão deles, operacional deles. Depois eles somem, transcendem, vai embora. Você está entendendo? Agora, tem um outro detalhe que vocês precisam entender que se mistura facilmente. Nós somos intra. E os intraterrenos, eles não são espíritos. Eles são corpos físicos, reais, materiais. Só que eles são iluminados. Eles são seres muito avançados. Científicos, pilotam naves, essas coisas. Você se confunde. Se você não tiver consciência, você confunde o ET com o intra. Você está entendendo? Porque eles têm tecnologias tão avançadas quanto a dos ETs. E só que são seres que estão naquelas bases, Antártida, base, não moram na superfície. Só vêm para cumprir alguma missão, faz alguma coisa que eles querem fazer, se misturam entre nós e ninguém detecta eles.